Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 25, o Êxodo. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos que eu vou estar lendo alguns trechos do capítulo e comentando. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia, que o link está na descrição do vídeo. Lembrando aos irmãos que puderem se inscrever no canal, deixar o like para que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que possamos abreviar a volta de Jesus. Então vamos lá, vamos iniciar com a leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 31. E então chamou a Moisés e a Arão, o faraó chamou a Moisés e a Arão, à noite, e disse: Levantai-vos, e sai dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e sai, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que o lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. Então aqui se inicia o êxodo, o momento em que o faraó liberta os hebreus, os filhos de Israel, da terra do Egito, para eles irem e fazerem a sua adoração no deserto e irem embora e serem finalmente daqui a carta de alforria dos filhos de Israel, né? Então vamos lá, iniciando a leitura, Patriarcas e Profetas, capítulo 25, o Êxodo. E partiram coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente. Nessa multidão havia não somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela agitação e curiosidade. Essa classe foi sempre um estorvo e cilada para Israel. Percebam, quando eles saíram do Egito, não saiu só os filhos de Israel, mas saíram também ali egípcios, e em duas classes. Uma, aqueles que estavam querendo fugir das pragas. As pragas estavam ali caindo sobre eles, eles queriam fugir de qualquer jeito das pragas, então eles foram e seguiram também. E outros que viram a multidão andando, viram as pessoas passando, gente indo embora, e falou: está todo mundo indo para lá, eu não vou nadar contra a corrente. E seguiram também. Percebam que na vida espiritual também tem essas classes. Pessoas que procuram a igreja, procuram os filhos de Deus, procuram a Deus porque querem fugir das pragas do mundo, querem as bênçãos de Deus, querem cura, querem o financeiro bom, querem conseguir se relacionar melhor. Muitas pessoas vão procurando a igreja quando estão cansadas do mundo e querem procurar um marido, uma esposa. Pessoas que vão até Deus querendo algo em troca. Essa classe de pessoas estava no meio dos filhos de Israel. E a outra classe, aquela que, aonde as pessoas estão indo, o que estão fazendo, eu vou também. Estou num lugar, está todo mundo bebendo, vou beber também. Estou num lugar, está todo mundo fazendo uma coisa, eu vou fazer também. Está todo mundo indo para tal lugar, eu vou também. Todo mundo quer tirar férias na praia, eu quero ir também. Passar a virada do ano na praia, eu quero ir também. Pessoa que todo mundo está fazendo uma coisa, então ela quer fazer também. E dentro da igreja tem essas classes. Dentro da igreja tem esse povo. Dentro da igreja nós vemos algumas coisas acontecendo que não estão de acordo com a palavra, mas aí está todo mundo fazendo, todas as igrejas estão fazendo, então vamos fazer também. E aí nós vemos a vestimenta do cristão mudando, nós vemos a música da igreja mudando, nós vemos tudo aquilo que nós tínhamos como base, algumas coisas que eram completamente rejeitadas por nós, entrando dentro da igreja e se tornando algo normal. Eu e você não podemos
permitir que isso aconteça conosco, de sermos levados a Deus buscando bênçãos, buscando a eternidade. Ninguém vai ser salvo porque busca a Deus querendo a eternidade. Vai ser salvo porque buscou a Deus por amor, por gratidão, porque reconheceu que é um pecador. E a eternidade é uma consequência. E nós não vamos trazer Deus até nós fazendo aquilo que o mundo faz. Ah, mas isso daqui a gente precisa fazer para atrair os jovens. Mas vamos atrair os jovens para o mundo? Trazendo o mundo para a igreja, a gente traz os jovens. A gente tem que sempre agir conforme aquilo que está escrito. Eu e você não podemos nos desviar da palavra. Em vez de seguirem pelo caminho direto para Canaã, o qual passa através do país dos filisteus, o Senhor determinou sua rota para o sul, em direção às praias do Mar Vermelho, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Se tivesse tentado passar pela Filístia, seu prosseguimento teria sido impedido pois os filisteus, considerando-os como escravos escapados dos seus senhores, não teriam hesitado em mover-lhes guerra. Os israelitas estavam mal preparados para um encontro com aquele povo poderoso e aguerrido. Tinha pouco conhecimento de Deus e pequena fé nele, e ter-se-ia aterrorizado e desanimado. Estavam desarmados e não tinham o costume de guerrear. Seu espírito estava deprimido pelo longo cativeiro e sentiam-se embaraçados pelas mulheres e crianças, ovelhas e gatos. Guiando-os pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor revelou-se como um Deus de compaixão, bem como de discernimento. Se nós pegarmos o mapa, eles poderiam sair. Deixa eu ver. Aqui na Bíblia tem um mapa, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu não tinha pensado nisso antes. Se eu não achar rápido, eu vou tentar fazer de outra forma. Mapa. Eu não estou achando. Nossa, tinha vários mapas aqui. Bom, enfim, não achei o mapa, mas vamos exemplificar. Ir do Egito para Canaã era uma linha reta. Sair daqui até aqui, uma linha reta. Deus fez com que eles fizessem essa linha assim por baixo, porque aqui no meio estava o povo filisteu. E se naquele momento eles encontrassem ali um povo que não estava acostumado a guerrear, um povo que tinha pouca fé, mesmo vendo os milagres acontecendo, as pragas caindo sobre o Egito, era um povo que tinha pouca fé. Deus fez de tudo para ensinar-lhes pouco a pouco, para demonstrar o caminho pouco a pouco, uma progressão, um passo de cada vez, como subindo uma escada, um degrau por vez. Deus foi instruindo, porque Deus tem amor e misericórdia, da mesma forma comigo e com você, que somos rebeldes, que lutamos para fazer a nossa vontade contra a vontade de Deus. Temos essa briga interna, a nossa vontade e a vontade de Deus, o que fazer, e ficamos guerreando com isso, por nos conhecer, por conhecer o povo naquele tempo, por ver as dificuldades que seriam, ver que eles possivelmente iriam querer voltar ao Egito por conta da sua fraqueza espiritual. Deus teve misericórdia e os levou por outro caminho. Muitas vezes eu e você estamos passando por lutas espirituais, por batalhas para seguirmos na fé, porque se não fossem essas batalhas, seriam muito maiores as batalhas que o Senhor está desviando de nós. Se fossem essas batalhas maiores, o Senhor tem certeza que iríamos desistir, que iríamos fracassar, que iríamos nos afastar, mas não, o Senhor tem misericórdia, o Senhor está aguardando a minha e a sua verdadeira conversão, nos mostrando pouco a pouco o caminho, nos levando por um caminho seguro, um caminho mais fácil. Deus não quer que pegamos o caminho mais difícil, Deus vai facilitando o caminho para nós. Da mesma forma que Ele fez com os filhos de Israel, assim Ele faz com nós hoje.
As lutas são difíceis, mas seriam muito mais difíceis se o Senhor não estivesse nos conduzindo por este caminho. São as batalhas que precisamos travar para crescer e avançar na fé. Os conselheiros de Faraó declararam ao rei que seus cativos tinham fugido para nunca mais voltar. O povo deplorou-lhes a loucura de atribuírem a morte dos primogênitos ao poder de Deus. Seus grandes homens, refazendo-se de temores, explicavam as pragas como resultado de causas naturais. Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que nos não sirva? Foi o grito amargurado. Percebam, a gente falou isso em um dos vídeos anteriores. O coração de Faraó foi endurecendo, porque ele resistia, porque ele não queria admitir o erro, porque ele não queria aceitar a verdade, porque ele não queria ser, vamos dizer assim, rebaixado por reconhecer um erro, por pedir uma desculpa, por libertar. Ele queria se mostrar forte, e retroceder seria um sinal de fraqueza. No momento em que os primogênitos morrem, que ele perde o seu primogênito, é uma dor tão grande que ele não pensa direito, ele simplesmente deixa ir. Mas no momento seguinte, passa depois a mesma rebeldia, o mesmo orgulho, a mesma resistência à volta. Como posso ter deixado ir? Até parece que um Deus maior que eu, Faraó, existe para fazer isso. E acharam que todos os primogênitos morreram de causas naturais ao mesmo tempo. Subitamente viram a distância, aqui falando dos filhos de Israel, dos hebreus, subitamente viram a distância a armadura luzente e os carros a moverem-se, pressagiando a guarda avançada de um grande exército. Aproximando-se à força, os exércitos do Egito logo foram vistos em plena perseguição. O terror encheu o coração de Israel. Percebam? Estavam seguindo o caminho que Deus mandou, olharam para trás e viram o exército do Egito vindo até eles. Percebam a atitude. Alguns clamavam ao Senhor. A dificuldade se aproximando, você vendo ao longe, começou a clamar. Mas a grande maioria ia apressadamente a Moisés com suas queixas. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Percebam a pouca fé. Alguns clamaram ao Senhor. Alguns tiveram fé, mas a maioria foi se queixar com Moisés. Agora vamos todos morrer porque você nos tirou do Egito. Preferiam viver uma vida de servidão, de escravidão, e não confiavam em Deus. Percebam que a gente falou, se eles fossem pela Filístia, se eles fossem em linha reta, eles chegariam muito mais rápido, mas a pouca fé deles o fariam desistir. E agora é o momento que Deus os acabara de libertar do Egito, enviou as pragas sobre o Egito, e eles, com a sua pouca fé, foram agora brigar com Moisés porque os tirou de lá. Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrêssemos no deserto. Eles preferiam ficar em escravidão a vida toda do que morrer. Não era coisa fácil conservar as hostes de Israel em espera perante o Senhor. Faltando-lhes disciplina e domínio próprio, tornavam-se violentos e desarrazoados. Esperavam cair imediatamente nas mãos dos seus opressores. E os seus prantos e lamentações eram altos e intensos. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como sinal de Deus para prosseguirem, mas agora entre si discutiam se acaso não poderia ela prefigurar uma grande calamidade, pois que não os havia mesmo conduzido pelo lado errado da montanha, para um caminho intransitável. Assim o anjo de Deus apareceu às suas iludidas mentes como prenúncio de desgraça. Eles viram a coluna na frente, os guiando, e eles achavam que era um sinal de desgraça agora, confundindo a presença de Deus os guiando como a presença
ou um sinal de sua própria morte. Olha a pouca fé desse povo. E olhem como eu e você não podemos nos deixar cair nos mesmos erros. O Senhor muitas vezes tem nos dado sinais da sua vontade, do seu querer. E muitas vezes esses sinais têm sido mal interpretados por nós. Por conta da nossa vontade, por conta da nossa pouca fé. E vamos negligenciando-o, assim diz o Senhor. Os egípcios foram tomados de confusão e espanto, em meio da fúria dos elementos, na qual ouviam a voz de um Deus irado, esforçaram-se por voltar pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Moisés, porém, estendeu a vara, e as águas acumuladas, cibulando, rugindo e ávidas de sua presa, uniram-se violentamente e tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades. Quando eles estavam cruzando o mar, eles ouviram a voz de Deus, uma voz de ira, uma voz trazendo a justiça, porque o Senhor demonstrou tantos sinais a eles e mesmo assim eles com o coração endurecido rejeitaram todos os sinais. Tal era o espírito que penetrava o cântico do livramento de Israel, e é o espírito que deveria habitar no coração de todos os que amam e temem a Deus. O espírito de alegria ao mar se abrir, ao cruzarem o mar, ao chegarem do outro lado em terra firme e o mar se fechar os protegendo. Era um espírito de alegria, um espírito de livramento, um espírito de que foram salvos por Deus. Esse mesmo espírito deveria estar na minha e na sua vida, porque Deus nos salvou, porque Cristo veio, se entregou por nós e está voltando para findar com esse mundo de pecado, com esse mundo de tristeza, com esse mundo de dor. Deveríamos ter sempre esse espírito de alegria, esse espírito de confiança no Senhor. Libertando nossas almas do cativeiro do pecado, Deus operou para nós um livramento maior do que os hebreus no Mar Vermelho. Temos um livramento maior do que eles no Mar Vermelho. Vendo o exército seguir o mar se abrir, eles atravessarem, nosso livramento é maior do que esse. E muitas vezes somos aqueles que vivem criticando o Senhor, vivem reclamando da vida, não vê nada de bom. Precisamos ter um espírito de alegria, precisamos ver tanto sacrifício que o Senhor fez por nós, como o Senhor não nos abandona, como o Senhor insiste em nós mesmos, sendo falhos, pecadores, e muitas vezes caindo todos os dias no pecado, o Senhor ainda não desiste de nós. E se Jesus não voltou ainda, é porque Ele está aguardando a minha, a sua decisão, a tomada de decisão, porque estamos em cima do muro. E em cima do muro Ele sabe. Em cima do muro é o lugar de Satanás, mas o Senhor sabe que ainda não tomamos essa decisão, está aguardando mais um pouco por mim e por você. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem de suas menores dádivas, cingir-se-ão de alegria e entoarão sinceros hinos ao Senhor. Se nós meditássemos mais nas bênçãos que temos nas nossas vidas, quantos milagres o Senhor tem feito diariamente daqueles que nós conseguimos ver, fora aqueles que nós não vimos, seríamos muito mais gratos, estaríamos cantando muito mais louvores ao Senhor. E o mundo veria uma transformação de vida e viria a ver a clara distinção do cristão e do ímpio. Deus, em sua providência, trouxe os hebreus ao aperto das montanhas diante do mar para que pudesse manifestar seu poder no livramento deles e humilhar de maneira extraordinária o orgulho de seus opressores. Ele os poderia ter salvo de qualquer outro modo, mas escolheu este, a fim de lhes provar a fé e fortalecer a confiança nele. O povo estava cansado e aterrorizado, todavia, se tivessem conservado para trás. Quando Moisés lhes ordenou avançar, Deus nunca lhes haveria aberto caminho.
Eles começaram a marchar com o mar fechado. E quando eles começaram a avançar, Moisés fere a água e ela se abre. Mas eles começaram a andar, eles confiaram naquilo que o Senhor tinha para eles e isso os fez avançar. Deus queria tanto dar um acréscimo de fé. Eles tinham pouca fé e Deus queria exercitar isso neles. E funcionou, porque eles avançaram. E muitas vezes eu e você estamos entre o exército e o mar. E ficamos parados, e quando devemos marchar em frente, confiando que o Senhor vai abrir o caminho. Mas para isso precisamos dar o primeiro passo de fé. Eles deram esse passo de fé, e eu e você nas nossas vidas também temos que dar esse passo de fé, temos que avançar, temos que prosseguir. Não podemos ficar estagnados. Se o Senhor nos dá uma direção, nos dá um caminho, o Senhor fala, avança, precisamos avançar. Precisamos seguir em frente. Não podemos ficar na mornidão espiritual de Laodiceia. Senhor, o que eu preciso fazer para estar mais próximo de Ti hoje? E dar um passo nessa direção. E o Senhor vai abrindo o caminho e vai mostrando outros passos que devemos dar, e assim até Cristo voltar. Agora, se ficarmos parados, seremos tragados. Não conheceremos a eternidade se estivermos parados. O caminho da eternidade até a eternidade é uma escada que devemos subir de degrau em degrau. Enquanto tivermos vida, se estagnarmos no caminho, quando Cristo voltar, quem estiver no meio do caminho, os meio convertidos, não serão salvos. Quem está mais ou menos não vai ser salvo. Quem é laodiceano, quem é morno, não vai ser salvo. Porque fez a escolha de ficar no caminho, fez a escolha de ser morno. Aquilo que cabe a mim e a você, o Senhor não vai fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer, o nosso passo, cabe a mim e a você dar. Aqui, os filhos de Israel deram o passo, eles avançaram. E o Senhor fez aquilo que era impossível a eles fazer. Abriu o mar. E assim na minha e na sua vida também. A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Frequentemente a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrás o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente, avante! Devemos obedecer a essa ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor dos nossos pés. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Se você está duvidando, se você está preso no mesmo lugar, os obstáculos continuarão ali. Quando avançamos, quando prosseguimos, os obstáculos são retirados. O Senhor vai fazer aquilo que não nos cabe. Quando eles avançaram, o mar se abriu. Quando eu e você avançarmos, o mar e qualquer que seja o obstáculo vai ser retirado pelo Senhor. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra de incerteza desapareça e não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca, absolutamente, obedecerão. Se eu e você só formos avançar quando tivermos a certeza daquilo, do que vai acontecer, nós nunca vamos avançar. Sempre vai haver incerteza, sempre vai haver dúvida na caminhada. Não a dúvida da questão do poder de Deus, mas de como as coisas vão acontecer, como Deus vai fazer. Não sabemos como será um decreto dominical, nós vemos um mundo cheio de liberdade, mas o Senhor disse que vai acontecer, então vai. Não sei como, mas eu vou avançando, confiando que isso vai acontecer e me preparando para isso. Porque se eu duvido que isso vai acontecer, eu não me preparo, e quando chegar o momento que acontecer, e eu não estiver preparado, eu vou ser daqueles que vai retroceder, que vai perecer. E o perecer aqui
não é essa vida, é a vida eterna. Tinha uma história, dá tempo de falar, acho que é uma história bem conhecida, que tinha um alpinista, foi escalar numa montanha de gelo, tal, e ele, nessa escalada, em determinado momento, foi à noite, ele estava escuro, ele não via mais nada, ele estava amarrado por uma corda, a corda escorregou, ele caiu, ele perdeu os seus equipamentos, ficou só pendurado pela corda, e ele começou a clamar a Deus por ajuda, e ele não conseguia ver nada, nem na frente, nem nos lados, nem em cima, nem embaixo, ele não via nada. Começou a clamar ao Senhor e ele ouviu a voz de Deus falando para ele soltar a corda. E a corda era o que estava mantendo ele vivo, porque ele não sabia o que tinha embaixo, não sabia o que tinha dos lados. E ele ficou ali segurando aquela corda. Quando ele ouviu a voz de novo, solta a corda, ele se agarrou mais ainda e falou, na cabeça lutando dele, de jeito nenhum que eu vou soltar essa corda. No dia seguinte, encontraram esse alpinista a 5 centímetros do chão. Se ele tivesse soltado a corda, ele teria caído 5 centímetros. Um pulo que ele desse era maior do que isso. Mas por não ouvir a voz de Deus, porque queria ver o que estava diante dele, ele pereceu. E se eu e você não confiarmos naquilo que o Senhor nos deixou, querendo ver, assim como Deus o fim desde o princípio, nós vamos perecer. Temos que confiar, isso é um exercício de fé. É um salto de fé e de confiança na palavra do Senhor. Para a gente encerrar o último texto, a nuvem, que era uma grande parede de trevas para os egípcios, para os hebreus, era uma grande inundação de luz, iluminando o acampamento todo e derramando todo o brilho no caminho diante deles. Assim o trato da providência traz aos incrédulos trevas e desesperos, enquanto a alma confiante é repleta de luz e paz. A mesma coisa que Deus faça para os filhos dele e para aqueles que o estão rejeitando. Para um é luz, para o outro é trevas. Para um, guardar o sábado é uma bênção, é um repouso, é um desligar do mundo, melhora a saúde, melhora o pensamento, melhora o relacionamento familiar. E para outros é trevas. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quando que acaba esse dia? Para uns é luz, para outros é trevas. A mesma ordem, a mesma providência. Algo que é benéfico para um, é maléfico para outro. Porque escolheram isso para si. A senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Para onde o Senhor estiver nos mandando ir, avancemos confiantes, porque é um caminho seguro, porque o Senhor está conosco. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente conversar, deixa nos comentários. Pedidos de oração, nos comentários estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos mais uma vez com Deus. Graças, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Pai. Pai querido, por favor, nos ajude, Senhor, a vermos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor amado, que são muitas. Nos ajude, Senhor, a fixarmos na mente que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está nos guardando, que independente das dificuldades, elas seriam muito maiores sem Ti, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, a termos essa alegria, esse espírito alegre, por termos a certeza da salvação em Cristo, Senhor amado. Por favor, Pai amado, nos ajude quando nós vacilarmos, fale a nós, para avançarmos, e nos dê forças para avançarmos, Senhor amado, confiantes de que o Senhor vai prover e vai fazer aquilo que for necessário para seguirmos adiante. Por favor, Pai amado, toma as nossas vidas em Tuas mãos, usa-nos como instrumentos Teus, para honra e glória do Teu santo nome, por favor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.